Fernando Collor de Mello é conhecido porque foi um dos presidentes brasileiros, o primeiro eleito diretamente depois de mais de 30 anos sem eleições diretas para presidente, mais de 20 anos sem eleições diretas, mas ele ocupou uma série de outros cargos em diferentes níveis de poder. Também tem no seu histórico uma série de escândalos, processo de impeachment e agora a prisão. Fernando Collor, vamos ver a trajetória dele. Ele que é neto de político e filho de político. O pai dele foi ministro do governo Getúlio Vargas e o pai dele governador de Alagoas, senador que inclusive se envolveu num caso envolvendo morte no Congresso Nacional, depois a gente conta. Mas falando de Fernando Collor, ele começa a trajetória política dele mais de 40 anos atrás, 46 anos atrás, quando é eleito prefeito de Maceió, capital de Alagoas. Depois se torna deputado federal, 86, governador de Alagoas, e esta é uma eleição fundamental para a trajetória de Fernando Collor. É quando ele é governador de Alagoas, conhecido como caçador de marajás, ficou com esta imagem, com esse apelido, por enfrentar esquemas de corrupção dentro lá do estado de Alagoas, ou pelo menos dizer que fazia isso no estado de Alagoas, ganhou uma notoriedade nacional que o levou a isso, a ser o primeiro presidente da República eleito por voto direto depois da ditadura militar. O último que tinha sido eleito por voto direto antes de Fernando Collor tinha sido Jânio Quadros, lá em 1960. E aí, quando toma posse, ainda a posse dos presidentes era no dia 15 de março, quando Fernando Collor toma posse, logo no início do seu governo, ele anunciou confisco de poupanças, a troca do cruzado novo pelo cruzeiro e congelamento de preços. Ele tenta fazer ali essas medidas porque na época se buscava enfrentar o grande vilão nacional, que era a hiperinflação. Claro que isso aqui, o confisco das poupanças, quem viveu aquela época tem um trauma até hoje, quem é filho de quem viveu aquela época tem trauma até hoje. Não deu certo, a ministra era Zélia Cardoso de Mello, acabou deixando o governo. Em 91, Plano Collor II, uma nova tentativa de enfrentar a inflação, a hiperinflação, que também não dá certo. E aí, a gente vai passar para a nossa próxima tela, voltando aqui, vem a grande questão, outro grande momento que torna Fernando Collor notório na história da República Brasileira, porque ele é alvo de um processo de impeachment. Outro presidente já havia sido alvo de processo de impeachment, mas não tinha sido cassado. Mais uma vez fazendo referência a Getúlio Vargas aqui. No caso de Collor, ele sofre o impeachment. E isso foi um grande trauma, né? Ou pelo menos havia uma grande preocupação, porque afinal de contas, mal se tinha voltado a democracia no Brasil, de 85 a 92, primeiro presidente eleito pelo voto direto sofre um processo de impeachment por denúncias de corrupção. Ele é afastado da presidência em outubro e, por fim, em dezembro, quando já tinha sido, já estava fora do governo, Itamar Franco era o presidente, ele anuncia sua carta de renúncia. Em 2006, ele é eleito senador por Alagoas. Antes ele tentou uma eleição a prefeito de São Paulo no ano 2000, que não deu certo também. Mas em 2014 ele renova o mandato de senador. E uma outra questão, a despeito de ter sofrido o impeachment lá em 92 por denúncias de corrupção, esquema envolvendo o tesoureiro de campanha dele, PC Farias, Fernando Collor de Mello foi absolvido no Supremo Tribunal Federal dessa acusação de desvio de verbas. Em 2015, ele passa a ser investigado no âmbito da Operação Lava Jato, por isso que envolve essa questão da BR Distribuidora. A BR Distribuidora era o braço da Petrobras que cuidava da rede de postos. Esse braço foi vendido para a iniciativa privada. Mas Collor acaba em 2023 condenado por corrupção e aí, agora o que o ministro Alexandre de Moraes aponta é que esta condenação já está transitada em julgado, não cabe mais recurso da defesa de Collor e por isso, nesta quinta-feira, dia 25 de abril, por ordem do Supremo Tribunal Federal, Fernando Collor de Mello teve mandado de prisão expedido e se entregou na madrugada desta sexta-feira, Débora.